Fala pessoal, tudo bem? Recentemente aqui no meu canal, em um dos vídeos que postei, um inscrito reclamou por causa do terminal, ou seja, para ele o Linux não precisaria de terminal para facilitar a entrada de mais usuários. Como eu disse já em outros vídeos também, eu concordo com essa ideia dele. Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu lembro que no início, você tem uma ideia, no início lá dos anos 2000, no início dos anos 2000, 2003 mais ou menos, eu comprava uma revista na banca de jornal ou um livro de Linux, e aí, no início mesmo, certo? E aí abria as primeiras páginas e estava lá uma sequência de comandos. Aí eu ia lendo e a pessoa que escreveu o livro ou a revista dizia o seguinte: agora você vai lá e insere esse comando. E naquele momento eu não tinha a menor ideia do que era inserir um comando ou digitar um comando. Por quê? Porque eu usava Windows e eu não tinha a menor ideia do que seria inserir um comando e baixar alguma coisa por meio de comando. O tempo foi passando, fui prestando mais atenção nessas informações e aí a internet começou a melhorar, comecei a pesquisar muito na internet e descobri que o terminal do Linux não está ultrapassado, ao contrário, ele é muito importante e facilita muito a vida da gente. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, vamos fazer uma comparação. Você está usando o Windows, qualquer versão do Windows no momento, 7, 10, 11, e você precisa baixar aí um play de vídeo, o VLC, que é multiplataforma. Você baixaria o VLC da seguinte forma: você abriria aí o seu navegador, entraria aqui no site do VLC, clicaria aqui em baixar, depois de baixado você clicaria em executar e instalaria. Isso funcionaria, claro. Só que aqui você baixou, é o exemplo, aqui você baixou direto do site do fabricante. Mas imagine que você baixa aí de um site terceirizado, aqueles sites que nós sabemos que quando baixamos um aplicativo no Windows, agregado a esse aplicativo vem 5, 6. E é esses outros aplicativos que vêm como erva daninha agarrada é que causa o problema no seu computador. Então você baixa um programa no Windows por meio da interface gráfica, tudo bonitinho. Quando você pega aqui um site como esse, por exemplo, maravilha. Mas quando você baixa aí qualquer outra coisa em outro site suspeito e clica em instalar, reinicia o seu Windows e na próxima reinicialização você já nota um monte de tranqueira na sua área de trabalho, um monte de programas que você não pediu, sem falar nos vírus que vem junto também, que vem também embutido. Certo? Então nós estamos aqui com o exemplo do VLC. Então eu preciso instalar o VLC. Beleza. Aí no Linux eu também posso fazer isso aqui. Eu também posso baixar no Linux. Eu posso vir aqui e escolher outros sistemas. Aí ele vai me mostrar aqui, ó, que eu tenho para Ubuntu, tenho para Debian, tenho para Mint, OpenSUSE, Gentoo Linux, Fedora, Arch Linux, Liquid Linux, Red Hat Enterprise Linux e vários. E quando você fala aqui, quando eu digo, por exemplo, Ubuntu, eu estou citando aqui todos os derivados, ou seja, não é somente para Ubuntu. Quando eu cito Debian aqui, eu estou pegando todos esses aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, só que esses sistemas aqui, eles já têm reservatórios com esse pacote pronto. Ou seja, o que eu devo fazer? Eu venho aqui, ó, abro o meu terminal, deixa eu só deixar ele grande aqui para você ver. Ok, bom, beleza. Aí aqui, aquele mesmo programa que a gente fez, que você fez todo aquela volta para poder instalar aí no seu Windows. Você aí que
não entende ainda como funciona o terminal. Então aqui no Linux eu faço o seguinte, eu faço esse comando aqui, ó, sudo apt install vlc. Eu vou dar um enter aqui, ó. Aqui eu já instalei, mas eu vou dar um enter, vou colocar a minha senha. E a versão 3.0.17.4-5, que seria a que eu iria baixar, já está instalada. Caso não estivesse instalada, nesse momento eu instalaria ele, sem problema. Você também gostaria de instalar o Chrome. Então, para o Windows, você entraria aqui, digitaria Google Chrome, põe BR para ser português do Brasil, entraria aqui nesse site principal da própria Google e aqui você clicaria em fazer o download. Você baixaria sem problema. Algumas distros Linux, nesse caso aqui eu estou usando o Ubuntu, mas algumas distros Linux você já não precisa fazer isso. Você vem aqui na loja de programas, de aplicativos, e você simplesmente digita o programa. Eu vou colocar aqui, mas eu acho que o Chrome não está aqui. Ele não está aqui. Tá? Mas se você tivesse, por exemplo, usando o próprio Ubuntu com o GNOME ou o Big Linux, por exemplo, Manjaro também, você baixaria diretamente daqui da loja. No caso do Linux, você não precisaria também usar o terminal para esse fim. Você poderia também baixar aqui. Só voltar aqui, ó. E aqui automaticamente você poderia clicar aqui e aqui ele automaticamente, o próprio navegador aqui já reconhece que o meu sistema é Linux. Então eu baixaria, depois de baixar, do botão direito do mouse, abrir com o instalador, você instala facilmente. Certo? Esse aqui é um dos exemplos. Outra coisa bem complicada no Windows seria, vocês sabem disso, seriam as atualizações. É complicado demais. As atualizações no Windows, quando mais você precisa, na hora que você mais precisa, aí você tem que esperar aquele tempo todo para sair, para terminar a atualização. Aqui no Linux, não só no Ubuntu, mas em qualquer distro, você só faz isso aqui, sudo apt update comercial duas vezes, depois do espaço, mais um espaço, sudo apt upgrade -y. Vamos dar um enter. Seu sistema já está atualizado. Aqui foi rápido porque o sistema já estava bem atualizado. Sempre tem atualizações, mas geralmente a mais demorada é a inicial, aquela que você faz logo após a instalação, ou você passou vários dias sem usar o sistema, então quando você inicia novamente, depois de um tempo, tem bastante atualizações. Mesmo assim, não demora muito. Voltando aqui a falar sobre o terminal, além desses programas, nós temos outros programas também nos formatos já de algumas distros, como os .deb, e como por exemplo o Chrome, que eu já instalei aqui, e que você pode instalar tanto por meio do GDEB, né? Algumas distros já trazem essa opção de você instalar diretamente pela interface gráfica, é só chamar, só dar 2 cliques que o sistema já faz isso para você. Mas você, aqui por exemplo, o Opera, para você instalar o Opera aqui, se você não quiser dar 2 cliques, que você pode dar, você já vai conseguir instalar ele aqui, mas você também pode, ó, com o botão direito do mouse, abrir um terminal aqui. E aqui, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho. Aqui, ó, aqui você vai fazer o seguinte, você vai dar um ls, e aí você vai encontrar 4 programas
que estão aqui na pasta, 5 programas que estão aqui na pasta, na realidade, né? Que nós temos aqui um compactado, que é o Foxread. O Foxread já foi instalado também aqui. Também é facinho. Vou mostrar para vocês como é feita a instalação de um programa compactado aqui no Linux. No programa, na realidade, com a extensão room. Então aqui nós temos o Opera. Para eu instalar o Opera aqui é simplesmente com sudo dpkg -i, chamo o nome do programa e aperto a tecla Tab, começando com as primeiras 2 ou 3 letras, caracteres. Dê um Enter, você coloca a sua senha. E ele já começa a fazer a instalação do pacote aqui por meio do terminal, certo? Isso aqui eu geralmente gosto de fazer porque aí eu vejo o que está acontecendo, mas como eu disse, essas opções aqui você consegue fazer por meio da interface gráfica na maioria dos sistemas operacionais aqui com o kernel Linux, certo? Você já pode ver aqui, ó, aqui na opção na aba internet, que nós já temos aqui o Opera instalado, fácil, você viu aí por meio do terminal. Poderia ter feito por meio da interface gráfica, como eu te falei, como eu falei para vocês, certo? Olha, todos esses programas que vocês estão vendo aqui, ó, Kdenlive, que está aqui, ó, OBS Studio, Simple Screen Recorder, esses programas eu instalei todos por meio do terminal. Muito fácil, bem rapidinho, mais fácil de que, como eu disse para vocês no início, ter de buscar cada um no seu site. Então eu fiz tudo por aqui, ó, sudo apt install OBS, sudo apt install OBS Studio, instalei por aqui, ó, você pode ver que está aqui, ó, já está instalado, não precisa mais. O Kdenlive também foi a mesma coisa, só substituir aqui, ó, por Kdenlive, ó, também está instalado. Simple Screen Record, que inclusive eu estou gravando agora com ele, ó, Simple Screen Recorder, mesma coisa, tá vendo? Então, tudo por meio do terminal. Só esse comando você já faz tudo, certo? Aí, eu sei que você algumas pessoas, principalmente aquelas que estão bem no início mesmo, que faz essa reclamação de terminal. Mas eu vou ser franco com você, como eu disse no início, a pessoa também tem razão, porque, rapaz, vou falar um negócio para vocês. No início, isso aqui é um quebra-cabeça danado. Você olha isso aqui e você fala, puxa vida, meu, terminal, uma tela preta desse, como é que eu vou resolver um negócio desse? E é difícil mesmo, você quer tudo prontinho, como no Windows. Só que quando você começa a usar o Linux e começa a entender como funciona, aí você quer ir lá já ir lá mesmo no terminal, porque lá você vê como as coisas funcionam. E aí você não vai querer mesmo deixar de usar o terminal Linux, mesmo sem, dependendo da distro, sem necessidade, tá? Mas fica aí para vocês, essas dicas são dicas para quem está iniciando. Eu tenho certeza que é importante, porque já foi para mim. A dica que eu dou para vocês é não ter medo de terminal, não tenha medo, é muito fácil de usar o terminal. Só precisa você ter um pouquinho de prática, paciência é a palavra-chave para você entender. Eu tenho observado também muitos comentários aqui com respeito à instalação de distros, reclamações aí de que algumas distros as pessoas não estão conseguindo instalar, dá erro na instalação, às vezes não instala, às vezes instala e não inicia. Olha, não dá para dar um diagnóstico pronto para isso, mas eu já vou adiantando que muitos desses problemas são causados por causa
de distro corrompida, pendrive com defeito, USB que não consegue ler bem o seu pendrive, se for um DVD, que ainda tem gente que usa, ainda usa DVD para fazer o disco de boot, também pode ser que o leitor não esteja lendo direito, mas há também outros problemas que podem ocorrer por causa da sua placa-mãe. Então, se você baixou uma distro aí, principalmente Arch Linux e derivados, eles dão preferência, Arch Linux, ao EFI. Então, geralmente, não é que eles dão preferência, na realidade é uma tecnologia mais atual, então as distros elas estão se adaptando a isso. E muitas das vezes a sua BIOS não está ativa essa opção, então você vai fazer a instalação e dá erro. Outras, às vezes é o contrário, você vai instalar a sua BIOS, você vai instalar, dar o boot com o pendrive e às vezes a BIOS está como legacy e aí às vezes dá esse errozinho. Então é bom você sempre observar na sua BIOS como é que ela está configurada e fazer o teste. Deu erro de um jeito, vai lá, modifica, troca de legacy para o EFI ou ao contrário, de UEFI para Legacy, e faz o teste. O que você não pode é simplesmente desistir no primeiro obstáculo que você encontrar. Não vai nessa não. Sistema operacional dá problema. Uma linha de comando, como eu disse para você, se eu for dar um comando aqui, ó, sudo apt update, mas aí eu erro aqui, coloco update, coloco data, por exemplo, eu vou dar um enter, não funciona. Se eu colocar já funciona. Então é detalhes, às vezes uma coisinha simples, às vezes a gente passa horas e horas tentando resolver e às vezes nem consegue. E depois que você descobre, não é possível que eu não consegui fazer isso por causa desse erro simples. Isso acontece. Bom, antes de finalizar, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui no terminal. Você pode observar que o meu terminal agora ele tá com uma vaquinha aqui bem interessante. E essa vaquinha ela dá bastante leite, porque eu estou vendo aqui que ela tá bem carregada, tem bastante leite essa vaquinha. E aí eu vou ensinar vocês como vocês instalar essa vaquinha, e eu só não vou ensinar mesmo a vocês como tirar o leite dela, mas eu vou ensinar como fazer essa instalação. Lembrando que sempre que você inicializar o seu terminal, ele vem com uma frase diferente, tá? Eu vou clicar aqui em novo terminal. A esperança e a sogra são sempre as últimas a morrer. Coitada da sogra, né? Então sempre tem uma mensagenzinha. Mas como foi feito para fazer essa instalação aqui? Para fazer a instalação da vaquinha, foi facinho. O comando que eu dei foi esse aqui, ó. Eu vou deixar esse comando na descrição do vídeo. Se você quiser fazer a mesma instalação, você faz com esse comando: sudo apt get install cousei fortunes-br. Esse é o comando. Sudo primeiro, claro, se você não tiver como root, você vai dar um enter e você vai colocar a senha e vai instalar. Aqui no caso já está instalado. Após isso, você vai entrar com o seu editor de texto preferido. No meu caso aqui eu prefiro o Nano. Se o Nano não tiver instalado, aí você dá um comando sudo apt install nano e instale o Nano primeiro. Depois você vai entrar no .bash rc. Entrando lá, você vai rolar até o final da página, das linhas, e lá você vai encontrar aqui a última linha é FI aqui, tá? E aí você vai adicionar isso aqui, tá vendo? Fortune pip cousei. E aí você vai salvar, no caso aqui do Nano, com Ctrl O e Ctrl X para sair. Salvando, você pode fechar o seu terminal, ó, Ctrl O, Ctrl X. Vou limpar aqui. Aqui você pode fechar o terminal, abra ele novamente, olha, e aí a vaquinha aparece novamente, com uma mensagem diferente
da que foi mostrada anteriormente. Então, dessa vez, deixa eu ampliar um pouco aqui. A mensagem é: troco 286 com monitor por um pacote de bolacha Maria. Volto diferença. Certo? Então é isso aí. Abraços.